E aí tem um detalhe que é importante falar, assim, né? Você me conhece há muitos anos, você conhece muito bem a minha rotina. Às vezes as pessoas falam assim, mas você... Davi, Tico, você trabalha 2 horas, pô. Na verdade, eu não trabalho só 2 horas, né? Eu fico 2 horas no ar, mas fora do ar eu tô antenado em tudo. Hoje, por exemplo, de manhã, o programa é gravado, né? Mas enfim. O Brasil jogou, né? Sim. O Brasil jogou contra a Coreia. Em algum momento o Brasil jogou contra a Coreia, um jogo 8 horas da manhã. Então eu acordei mais cedo, tomei meu café, sentei em frente à televisão e acompanhei um jogo que a gente mais ou menos sabia o que já ia acontecer, né? Um Brasil jogar muito bem, o Brasil engoliu a Coreia, o Brasil não sei o quê, goleou, não goleou. Era um jogo meio que já pronto, né? Mas o meu papel é ver esse programa. Total. Então, esse jogo, pra hora que eu estiver no ar lá, falando... Aí eu tenho que falar, porque às vezes o cara tá assistindo e fala... Denilson não viu o jogo, não. Tá ligado? Denilson não viu o jogo, não. Então eu não quero dar essa brecha pros outros, entendeu? Mas é legal você falar isso, principalmente na televisão, a galera... Principalmente na televisão. Principalmente na televisão. Não, não sou profissional, a gente risada, pode. Tá vendo? A gente pode. 1 pá, 2 pá. 3 pá. A galera acha que é só o brother que chega lá, mete a roupa, o microfone e começa a falar, né? Tipo, porra, tem um puto trabalho antes e um puto trabalho depois. Você não chega lá, entra no estúdio e começa a conversar com a Renata, né? Tem tudo isso que você falou, tem a preparação, vai fazer uma pauta, ver o que vai falar, você vai estudar seu assunto, depois você vai ver como que repercutiu. Então, tipo, não é simplesmente você chegar, ligar a câmera e começar a falar. Não, bicho, a televisão é muito além disso. A televisão é muito além das 2 horas no ar ali. Nas 2 horas no ar tá eu, a Renata, os outros companheiros. Só que a gente tem uma equipe ali de no mínimo 35 pessoas envolvidas para colocar o programa no ar. Assim, o editor, o cara... Sem contar que dentro do estúdio a gente tem uma galera também, né? Que tá com a gente já há muito tempo. E aí um ponto muito positivo... Você criar um elo com teus companheiros de trabalho, por mais que quem esteja de frente com a câmera, de repente não tenha uma sintonia com a câmera, fica muito difícil de trabalhar. Então a gente tá aqui num podcast com 2, 3, 4 pessoas trabalhando, se não tem essa sintonia, esse entrosamento... Queria até aproveitar também, porque... Falando sério, não é zoeira não. A gente já tá... Alguém tá quebrando. Como falando, no episódio 50 e poucos, e é a primeira que o dono dessa empresa está aqui dentro. Parabéns. É muita emoção. A gente já trouxe muita gente foda aqui. Obrigado. Mas, e ele veio de verde, né? Obrigado. Você tá vendo que ele veio preparado. Isso é inédito, não, cara. Provavelmente primeiro e último. Não volta nunca mais. Não, mas obrigado pela... muita emoção dele. Sem falar que esse horário, geralmente quinta é o rodízio dele. Ele já tá vai em embora casa. 2 da tarde. Então já era, irmão. Vai até às 8 hoje, brincando. Aí a gente fala, mas o rodízio é só às 4. Ele, não, tem que ir às 2, não sei o quê. Vai, ele já vaza. Chega 11h30 e vai embora às 2. Mas a gente tava falando aqui do trabalho em equipe, que não é frase vazia. Quando você tem essa sintonia com o time, as coisas acontecem de uma forma mais tranquila e mais natural. Então o jogo aberto é muito isso. O jogo aberto tem um time que já é fechado. Desde os câmeras, como o diretor do programa, o Charles, o Marcelão, que às vezes quando o Charles não tá, o Marcelão tá lá e também tá na mesma vibe. Então fica mais fácil pra gente que tá com um ponto no ouvido e o cara entender. Às vezes falta alguma informação nossa, que estamos ali com o rosto no ar, e aí o diretor vem e fala, poxa, aquele detalhe e tal. Que isso é um detalhe legal de contar, porque eu, obviamente, no começo eu não tinha essa prática de ouvir alguém no meu ouvido e continuar o meu raciocínio, né? Porque normalmente o cara começava a falar e eu... Só um segundo. Só um segundo. Fala, Charles. Mas calma. Você fala e tem uma pessoa te falando? Tem uma pessoa te falando. Por exemplo, eu tô falando aqui, aí o cara fala pra mim assim, depois que terminar aí, Denilson, vamos comentar sobre o Palmeiras. E eu tô falando do São Paulo aqui. Eu tô achando que é o seguinte, você tá falando, eu tô aqui. O cara tá falando comigo, mas você que tá falando. Mas o cara fala pra você enquanto você tá falando? Enquanto eu tô falando. Não sei se já aconteceu. Óbvio que ele não fica trocando ideia, né? Tipo, e aí, mano, como é que tá a sua família? Você tá bem? Olha o WhatsApp agora. Vou dar um exemplo. Eu tô fazendo um merchan, tô fazendo uma propaganda. Só eu e a câmera. Você não gosta muito, só eu e a câmera. O Milton Neves tá... Professor, bom. Tá eu e a câmera. De repente ele fala assim, terminando, joga pra Renata. Tá. Ou terminando, chama o Palmeiras. Tá. Ou terminando... Ele não fica trocando uma ideia. Mas tudo bem, tem informação. Mas óbvio, tem um negócio no ouvido que você escuta falando aqui, você escuta que tem que chamar o Palmeiras depois que eu terminar a propaganda. Às vezes dá uma... Então, e no começo eu fazia... Hã?
Sabe assim? Tipo, Demais. Vocês escutaram? Acontecia muito isso. Hoje, obviamente, depois de tanto tempo, ele fala comigo. Às vezes, por exemplo, a Renata tá apresentando, tá falando, eu tô aqui, pá, esperando. Renata joga pra mim. Aí eu começo a desenvolver meu raciocínio, ele fala, ok. E aí eu tenho que terminar o meu raciocínio. Por Ok, quê? que seu tempo já deu. Porque ele tem que chamar uma outra matéria. Sim. É tanto muito sincronizado, né? Sim, porque sim, tem um sim. tempo. Tipo, dividir rede, chamar a matéria de não sei quem, porque a matéria tem 8 minutos. Então, se eu passar um pouquinho aqui, vai estourar o programa. Então tem Puta, toda eu vou uma comprar um sintonia. negócio desse pro Caio.